e que somente a voz do Senhor e a paz que excede todo o entendimento reine sobre esta igreja, sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, também as crianças, dê a elas, Pai, paz, instrução. Use, Senhor, ali, Senhor, em nome de Jesus, as irmãs estarão cuidando, e que o Teu Espírito venha conduzir cada palavra, e que até o final deste culto, sejamos cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, no último domingo nós pregamos, eu estive ministrando a primeira série ou pelo menos a primeira mensagem dessa série, a qual o tema é o verdadeiro Natal, né? Tivemos uma confraternização, intencionalmente devido a alguns, ou a maioria dos irmãos viajarem, né? Muitos irmãos não estão aqui hoje na nossa igreja, porque estão alguns em viagens, outros em viagens a trabalho, outros porque já estão de férias, né? Aproveitando já as férias das crianças, já estão viajando. Mas, com o intuito de poder nos trazer uma palavra com esse tema do Natal, eu tive no meu coração o desejo de poder nos levar de volta algumas verdades que são eternas. Estivemos ministrando no último domingo acerca do sentimento de João, capítulo de número 1, onde nós ministramos sobre a verdade que é revelada no primeiro capítulo de João, acerca de Jesus e a sua divindade. Estivemos falando então do Deus que encarnou, do Deus que criou os céus e a terra e que se manifestou no meio de nós, Jesus. Estivemos ali trazendo em primeira mão a ideia da divindade e da linguagem que João traz para remeter a nós, leitores das Escrituras, e aqueles que creem que Jesus é 100% homem e 100% Deus, e aquele que é o verdadeiro Natal. Então eu quero dar continuidade nessa mensagem, em João capítulo 3, versículo 16, e eu queria já começar dizendo para a igreja, que o Natal ele tem uma origem, ele tem um objetivo. Na verdade, nós podemos olhar para o Natal com vários objetivos, que são louváveis, são honrosos, a qual através dessa data que nós comemoramos, que tem uma origem, ou pelo menos deveria ser como originária da nossa fé cristã, ela provoca vários ambientes louváveis no nosso dia a dia. Nós reunimos família, nós nos reconciliamos com parentes e amigos que outrora estávamos brigados, a qual nós precisaríamos liberar perdão, pedir perdão. O Natal ele tem como objetivo, pelo menos cultural, ele traz esse ambiente de reconciliação. Não é verdade? Eu cresci vendo isso. Mesmo em um ambiente onde Jesus não era totalmente pregado, mas um ambiente propício para perdão, para reconciliação. Então eu não quero desconsiderar, irmãos, a possibilidade de que o Natal, de forma que ainda cultural, ainda que Jesus não seja o centro do Natal de muitas famílias, ele tem uma força, uma mensagem que faz com que muitas famílias sejam restauradas, muitos casamentos sejam renovados. Você percebe pais e mães olhando para os seus amigos e parentes naquele momento festivo, e ali é um momento de emoção, de reconciliação. Mas é importante entendermos que, ainda que tudo isso seja algo bom e bíblico, a reconciliação, o perdão, nós precisamos entender que ele teve um objetivo principal, amém? Então vamos lá. Eu tenho insistido e tenho falado, né? Vocês podem observar que eu tenho insistido na mesma tecla, e tento reforçar a mesma coisa, de que o propósito do Natal, pelo menos o Natal genuíno, né? O genuíno o que nós chamamos de Natal cristão, ele tem como objetivo, e a Bíblia expressa como uma boa notícia. Repita aí comigo, igreja, diga assim, uma boa, mais forte, diga assim, uma boa notícia. Vamos lá, irmãos, vamos comigo. Uma boa notícia, amém? Então, você observa que a Bíblia e o nascimento de Jesus,
ele tem expressado de forma muito clara uma boa notícia. Eu falei da esperança que o Natal precisa haver em nossas vidas. Então, observe comigo que a Bíblia nos mostra a importância desse grande acontecimento, a qual, naquele momento, nós observamos na Bíblia, onde João, conversando com alguém chamado Nicodemos, nós acabamos de ler um texto, João, ele retrata uma conversa muito poderosa com Nicodemos. Todos nós já sabemos, essa passagem é um momento onde Jesus está conversando com um fariseu, um homem muito respeitado, um homem que tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras. Mas Jesus, ele de cara, ele traz a verdade que todo aquele que não creu em Jesus precisa entender. Ele começa dizendo no capítulo 3, assim: Nicodemos vem até ele, questiona acerca da sua divindade, do seu poder e da sua autoridade. De imediato Jesus já diz assim: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nós observamos esse desenrolar da conversa de Jesus com Nicodemos, trazendo essa verdade de que ele precisaria nascer de novo. E durante essa conversa sobre nascer de novo, aí Nicodemos fala, né, aquela passagem que a gente conhece, de voltar no ventre da sua mãe. Ele chega no versículo 16 e diz, coloca para nós: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Aqui nós observamos o primeiro contato de Jesus verbalizando o objetivo principal da sua vinda na terra. Preste atenção. Esse é um dos textos áureos da fé cristã, o texto mais usado nas cruzadas evangelísticas, o texto mais usado em frases de evangelismo, o texto mais usado para a evangelização de pessoas, né? Então nós sabemos que esse é o momento em que Jesus está afirmando o objetivo principal dele ter vindo na terra. Porque Deus amou quem? O mundo. Repita comigo: Deus me amou de tal maneira. A palavra tal maneira é uma linguagem que João expressa, ou pelo menos ele tenta escrever uma palavra que possa se comparar, ou pelo menos expressar o tamanho desse amor. Ele usa a palavra de tal maneira. Em outra palavra, ele poderia usar também de uma forma tão absurda, de uma forma tão extraordinária. O amor de Deus pelo homem é de forma tão extraordinária que ele decide entregar e enviar o seu único filho. Amém? Então nós começamos então a observar aqui que existe uma mensagem objetiva, existe uma mensagem principal que nós precisamos trazer para o Natal, ou pelo menos nós precisaríamos não trazer para o Natal, mas entender o Natal na ótica do Evangelho. Aqui nós observamos então, Mateus capítulo de número 2, ele registra o cumprimento de algumas profecias. Vamos lá, vamos começar a entender de forma bíblica o que é o Natal. Vamos lá, Mateus capítulo de número 2, você vai observar o cumprimento de algumas profecias. Olha só, Mateus capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos, ou alguns magos do Oriente, a Jerusalém. Preste atenção, queridos. A Bíblia registra o nascimento de Jesus. Eu acho que no último domingo, alguns irmãos não estavam aqui, mas só para recapitular, o Natal representa o nascimento do Salvador, de Jesus, amém? Então, nós não vamos nos prender a isso. O Natal representa o nascimento de Jesus. Aí eu expliquei o termo da palavra Natal, que significa, né, tem um termo latim que representa nascimento. E aí nós falamos um pouco sobre isso. Então vamos dar continuidade. Então, nós temos aqui então o registro de Mateus, aonde você observa alguns magos que vêm presenciar o nascimento de Jesus. Preste atenção, igreja. Nós temos não apenas um acontecimento. Se prenda aqui comigo, por favor. Nós não temos apenas o nascimento de Jesus. Nós temos muito mais do que o nascimento de Jesus. Nós temos pessoas, um grupo de homens que estão indo em direção àquele local para
presenciar o nascimento de Jesus. Então aqui eu começo a observar, queridos, que o nascimento de Jesus, ele tem como objetivo uma esperança, ou um acontecimento que traz uma alegria muito grande no coração daqueles que estavam vivenciando naquela geração. Vamos lá, Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14, ele vai registrar a profecia que se cumpre em Mateus capítulo 2, coloca para nós, Isaías capítulo 7, versículo 14, olha só, Isaías capítulo 7, versículo 14 vai dizer: portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e este lhe chamará Emanuel. Próximo versículo: e ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal. Coloca para nós também Miqueias capítulo 5, versículo de número 2, vamos lá, Miqueias capítulo 5, versículo 2, não precisa abrir na sua Bíblia aí, olha, acompanha comigo aqui, ó. E você, Belém, observa ali, ó, é uma profecia do Antigo Testamento dizendo, ele está se referindo a Belém. Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Nós observamos então que aqueles magos estão indo em direção ao cumprimento de uma profecia. Existe um decreto do governo, onde é necessário matar, sentenciar crianças. Herodes manda matar todos os homens recém-nascidos, com o boato de que o rei havia de nascer naquele tempo. Com esse boato e com essas profecias, a alegria e a esperança do coração de muitos faz com que eles vão até Belém. Volta para nós, versículo de número 1, capítulo 2 de Mateus. Olha só, capítulo 2 de Mateus, volta lá. Observa que a profecia fala de Belém. Então, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Volta ao versículo 1. Tendo Jesus nascido aonde? Repita mais forte, Belém. Repita mais forte, igreja, Belém. Os magos dessa época estavam preparados para ver e presenciar pessoalmente a profecia que se cumpre em Jesus. Preste atenção, queridos, preste atenção. Nós observamos que além da profecia geográfica, nós temos também uma profecia acerca da virgem. Eu acabei de citar Isaías capítulo 7, ele vai citar que existe uma virgem que vai dar à luz, e ele lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Preste atenção comigo aqui, nós estamos em volta, ou estamos diante de uma grande profecia se cumprindo em Jesus. O Natal, queridos, como eu falei no domingo passado, ele tem muito mais a ver com a alegria e esperança que se cumpre, do que uma data de comemoração natalina. As nossas famílias, os nossos lares, precisam lembrar desta alegria e dessa esperança. O nosso lar precisa se lembrar de que em Jesus a esperança da salvação, amém, igreja? Em Jesus a esperança de todo aquele que crê. Volta ao versículo de número 16, no capítulo de número 3. A esperança está falando aqui agora com um homem chamado Nicodemos. O Natal está acontecendo lá em Mateus capítulo de número 2, mas em João capítulo de número 3, versículo 16, o Natal está vivo, amém, igreja? Posso ouvir um amém, igreja? O Natal estava nascendo em Mateus capítulo de número 2, mas agora em João 3, o próprio Natal está andando e verbalizando a alegria e a esperança da salvação. Nicodemos, como alguém que conhecia as profecias bíblicas, como alguém que sabia acerca do Messias, como alguém daqueles que, diante também de muitos que esperavam o cumprimento dessa profecia, está diante do verdadeiro Natal. Ele está diante do verdadeiro Messias. Ele está diante daquele que é o próprio Natal. Ele está diante daquele que nasceu e veio para nos trazer vida e vida em abundância. Nós estamos agora diante de um homem, um galileu, nascido de Belém, criado em Nazaré, um homem de dores, filho criado por um homem carpinteiro, uma mulher simples, chamada Maria. Agora nós estamos diante, em um segundo momento agora,
onde nós observamos que o Natal não é apenas, queridos, e eu quero aqui ser um instrumento do Espírito Santo para tirar da tua cabeça, para que você tire, ou pelo menos substitua, o sentimento de que Natal não pode soar aos nossos ouvidos apenas como uma data de dezembro. O Natal não pode soar, porque quando nós falamos Natal, queridos, vamos ser sinceros, quando nós ouvimos falar da palavra, o termo Natal, vem tudo na nossa cabeça, vem árvore, vem pisca-pisca, vem Papai Noel, vem presente, vem festa, vem virada de ano, pelo menos aquela virada da meia-noite, a véspera de Natal, vem filmes de comemoração, filmes onde nos levam um clima de Natal, menos Jesus, menos aquele que é o próprio Natal, é o verdadeiro Natal. Eu não estou dizendo, e falei no culto passado isso. Lá em casa nós compramos um pinheirinho, irmão Gladstone, de verdade. Eu sempre quis ter um pinheiro de verdade em Maceli. Aí nós compramos um pinheiro de verdade, não é artificial. Nós compramos um pinheirinho, e aí eu e minhas meninas compramos as bolinhas, colocamos ali o enfeite, está lá. Eu não estou dizendo que é pecado você colocar um filme, como por exemplo, eu gosto muito, me lembra muito minha infância, Esqueceram de Mim, né? Sempre no Natal a gente assistia os filmes. Nós estamos assistindo, eu assisto um filme romântico com minha esposa, com clima de Natal. Não existe pecado nenhum nisso. Só que nosso coração precisa, antes de tudo isso, queimar por amor a Jesus, nos lembrando de que o Natal só existe porque Ele viveu, morreu e ressuscitou, está vivo no nosso meio nessa noite. Ele está aqui neste lugar, e Ele está nos trazendo nessa noite a memória de que Ele precisa ser o centro do Natal, Ele precisa ser o centro das nossas festas, Ele precisa ser o centro daquele momento onde você chama os seus filhos para fazer aquele ambiente gostoso de Natal. Amém? Nós precisamos voltar a isso. Jesus agora está perambulando na cidade de Jerusalém. Ninguém tinha noção de que o Natal agora está vivo e andando entre nós. João capítulo de número 1, conforme nós pregamos domingo passado, João, de uma forma filosófica e ao mesmo tempo tão teológica, ele descreve dizendo que no princípio era o logos, o logos, ou a ideia. Ele usa uma linguagem grega para trazer que aquele que é apenas uma ideia distante de uma divindade, agora habitou entre nós. E ele transforma essa linguagem em uma forma poética para dizer que aquele que estava no meio de nós é aquele que um dia criou os céus e a terra. E tudo que foi feito poderia ser feito somente por Ele, e sem Ele nada do que foi feito poderia ser feito. Ou seja, João ele coloca Jesus dentro da nossa teologia, que nós chamamos de cristologia, ou pelo menos a divindade de Jesus, declarando e afirmando que Jesus é o Deus encarnado. Se você ouvir por aí algumas pessoas batendo na sua porta, trazendo a ideia de um Jesus bom, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, mas Ele é alguém diminutivo diante da divindade, cuidado, isso é uma heresia. Lembra quando Filipe e os demais apóstolos estão andando, viajando, irmão Nelson, eles estão andando lá, e de repente ele fala assim: eu e o Pai somos um. Presta atenção, ele diz: eu e o Pai somos um, e as obras que meu Pai faz, eu continuo fazendo elas, eu trabalho porque vejo o meu Pai trabalhar desde o princípio. Então um dos discípulos diz assim: mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus responde como? Filipe, há quanto tempo eu estou com você e você ainda me pede para que veja o Pai? Eu e o Pai somos um. Ou seja, a ideia de que Jesus é uma divindade diminutiva acerca do Pai é uma heresia teológica. Jesus é o Deus que encarna. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5: e tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e foi reconhecido em figura humana, e Ele se esvaziou. Abaixa um pouquinho minha voz, por favor. E Ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e foi reconhecido em figura humana. Está aí o texto, ó. Coloca lá, Filipenses capítulo de número 2, versículo 8.
E ele se humilhou, tornando-se obediente. Volta ao versículo número 5. Tenho entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pode passar. Que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus e existe na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus, a palavra igual, não parecido, não semelhante, não próximo da semelhança, mas igual a Deus, deveria ser retido. Aqui ele está falando o seguinte: Jesus, que sendo Deus, ele não usou dos atributos de Deus como homem, mas o que ele fez? Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo. Abaixa um pouco o grave da minha voz, se possível. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e foi reconhecido em figura humana. E o próximo versículo é lindo, olha só. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas ele não termina aí, querido. O próximo versículo vai dizer, olha só: por isso Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu nome que está acima de todo nome. Próximo versículo: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós precisamos entender que Jesus, que é o mesmo Pai, que Pai é o mesmo Deus. Eu sei que é difícil de entendermos a Trindade, mas depois a gente pode falar isso na escola bíblica ano que vem, em nome de Jesus. Mas entenda, Jesus é Deus. Amém? Então nós precisamos entender que todo movimento, todo momento em que Jesus está, volta para nós, versículo de número 16, lá de João 3. Nós observamos que Jesus está agora expressando, ele está verbalizando, ele está construindo a ideia do que para nós deveria ser Natal. Natal é esperança, Natal é reconciliação, Natal é amor, Natal é servir, Natal é perdão, Natal é união, é comunhão. Mas antes de tudo isso, Natal é salvação para todo aquele que crê. O Natal não pode ser apenas um evento anual, mas um grande evento real, que foi o nascimento e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É tão magnífico, queridos, entender isso, que o verdadeiro Natal, ele é de uma forma tão, quando nós olhamos de forma bíblica, né, ele é tão magnífico. Coloca para nós lá em Lucas capítulo 2, versículo 8. O Natal, ele é tão magnífico quando ele é entendido de forma bíblica. Preste atenção nisso, redobre a sua atenção aqui. O Natal, ele é tão magnífico na cosmovisão bíblica, que até mesmo os anjos, os céus, celebram a vinda do nosso Messias. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Próximo versículo, coloca o versículo de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias. Aqui é o momento onde Jesus está nascendo, tá? Jesus nasceu na manjedoura em Belém, e aí o versículo vai registrar, próximo versículo. E um anjo do Senhor desceu aonde estavam aqueles pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos com grande temor. Próximo versículo, pode passar. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para lhes fazer uma boa, o que está escrito ali? Uma boa notícia. O Natal tem que ser uma boa notícia nos nossos lares. O Natal tem que ser uma boa notícia dos nossos lábios. Não apenas no mês de dezembro, mas em toda a nossa vida nós possamos anunciar que o verdadeiro Natal, ele não se limita a dezembro. Ele é uma vida cotidiana, ele é uma esperança diária de que Jesus veio. Olha só, eu vim trazer uma boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Que boa nova é essa? Olha só, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Próximo versículo. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Próximo versículo. E de repente apareceu como um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, olha o que eles disseram: glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens
a quem Ele quer bem. Ou seja, não existia paz até aquele momento, não existia salvação e nem alegria até aquele momento, mas agora aquele ambiente, o mundo que não tinha paz, está recebendo agora aquele que é chamado o príncipe da paz. A raiz de Davi, o cumprimento profético, agora está nascendo em Belém. Ele vive, ele se chama Jesus. Esse é o nosso Natal, amém, igreja? Amém, igreja? O que devemos aprender a viver quando entendemos o Natal, queridos? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer. O que nós aprendemos? Pastor, o que mais nos ensina acerca do Natal que você poderia nos ensinar nessa noite? Eu queria que você repetisse isso comigo. Nós temos 3 aprendizados importantes acerca do Natal. Primeiro, repita comigo: amar. Repita, igreja: amar. Deus, por amor de nós, decide esvaziar-se a si mesmo para vir ao mundo como homem. Se o Natal não nos ensina acerca daquele que é o verdadeiro Natal, a viver o que ele viveu, nós não entendemos o Natal. Ou pelo menos não entendemos o que de fato é o cristianismo. O Natal, eu vou falar bem baixinho. O Natal é um Deus irado com o pecado, vendo que o pecado fez com que o homem se afastasse dele, e como justo juiz que deveria sentenciar o pecado, ele consegue planejar algo, e esse plano está carregado de amor por você, esse plano está carregado de amor por cada um de nós. O Deus que criou os céus e a terra, agora decide experimentar o corpo da nossa carne. O Natal é o Deus que criou todas as coisas, que agora invade o palco da existência e anda no meio de nós. Você que busca uma declaração de amor, você que busca uma prova de amor, você que às vezes ainda não descobriu, ou talvez espera do seu cônjuge, um grande ato de amor. Eis aqui o grande ato de amor por nós. O Deus que criou todas as coisas, que não tinha pecado nenhum, Ele assume o seu lugar e o meu lugar, e por amor de nós, decide vir ao mundo e assumir o nosso lugar de sentença, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Volta ao versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor que só retém, não dá, não é amor. O amor que só olha para si e não para o próximo, não é amor. O amor que não olha para as necessidades, ou pelo menos para o estado de necessidade onde as pessoas vivem hoje, primeiro espiritual, depois emocional, física, espiritual e financeira. Se nós não olhamos para essas pessoas, ou pelo menos para aqueles que estão ao nosso redor, e nós não nos compadecemos dessas pessoas, nós não entendemos o que é o amor, porque Deus, Ele nos salvou, sabe como? Se doando, se entregando. Ele deixou a glória dEle, Ele deixou o trono dEle, Ele deixou os céus e habitou entre nós por amor de nós, queridos. Preste atenção. Você não está sentado numa cadeira em pleno século 21, porque um dia Constantino oficializou o cristianismo como a religião oficial de Roma, não. Eu acho que mais atrapalhou do que ajudou. Porque nós temos na nossa cabeça um senso religioso muito grande, todos nós sem exceção. Nós viemos para o culto como se a gente estivesse indo, sabe para onde? Para um lugar onde eu sou servido, onde eu sou motivado emocionalmente, e nos esquecemos que nunca foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Jesus nos chamou para nos render a Ele e crer que Ele é o único Deus e que somente por Ele podemos ser salvos. A Bíblia diz que não existe nome que nós podemos herdar a salvação, senão pelo nome de Jesus. Ou seja, você está aqui nessa noite porque só existe esperança em um homem.
que antes de ser homem é Deus, e agora ele é 100% homem e 100% Deus. Você está aqui nessa noite, eu estou aqui para te lembrar, e o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar, que ele te trouxe para lembrar que ele é a única esperança para você e sua família. Ele é o único motivo que um dia você vai entrar nos portões celestiais, e ele vai te recepcionar pessoalmente naquele lugar, e vai dizer: seja bem-vindo meu filho e minha filha ao gozo do meu Pai, que foi preparado desde a fundação do mundo. Nós não podemos nos esquecer de que o motivo de nós estarmos aqui é porque Jesus veio ao mundo, amém? Então o primeiro sentimento é amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próximo versículo vai dizer algo interessante, olha lá. Vamos ler juntos? Porque Deus enviou, todos juntos, vamos lá de novo, 1, 2, 3. Porque Deus enviou. Tudo bem. Eu já vi muita gente na internet, atriz, ator da Globo, principalmente da Globo, usando esse texto aqui, quando verem alguns pastores pregando sobre arrependimento, usando esse texto aqui de forma isolada, né? E no seminário a gente aprende uma frase muito interessante, você já deve ter ouvido: texto sem contexto é pretexto para heresia. O pessoal diz assim, ó, tá lá, até o próprio Jesus disse que ele não veio para condenar o mundo. Mas pastor, mas não está escrito. É porque nós não continuamos o versículo. Olha só, próximo versículo. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está. Jesus está dizendo o seguinte: por que eu vou condenar alguém que já está sentenciado? Jesus não está dizendo que ele veio para arrebentar com todo mundo. Ele veio dizer o seguinte: está todo mundo arrebentado, e eu vim dar uma esperança para esse povo. Eu vim dar uma salvação, uma segunda chance. Porque quem não crê já está em estado de condenação. Ou seja, se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não verbalizou e não creu no teu coração acerca do sacrifício de Jesus, e decidiu de forma convicta no teu coração de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, você está em estado de condenação. Se você morreu hoje, você vai para o inferno. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Mas graças a Deus a Bíblia, ela é uma Bíblia que não termina no Antigo Testamento, ela continua no Novo. Ele diz, próximo versículo: a condenação é essa: a luz veio ao mundo porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Próximo versículo: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Só observe que a linguagem de Jesus é dura. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas não querem se aproximar de mim, as pessoas não querem entregar sua vida a mim, não é porque elas têm uma religião, não é porque elas cresceram naquela religião, não é porque elas já um dia pertencem e tal, é porque elas não querem que as suas obras más sejam manifestas. Eu vou usar uma linguagem mais contemporânea para te explicar esse texto. Jesus está dizendo o seguinte: quem decide se aproximar de mim vai ter que se expor, vai ter que ficar nu, vai ter que reconhecer que é pecador. É por isso, meu querido, que quando você ouve um pastor pregando, ou você vê pessoas cantando, como o Juliette está aqui, todos nós falando sobre arrependimento, perdão e salvação, não é de pessoas perfeitas, é de pessoas que reconheceram suas fragilidades, pessoas que reconheceram os seus pecados, pessoas que entenderam que não eram nada sem Jesus, que hoje estão aqui para te dizer: há esperança para a sua vida de desesperança, esperança para você que ainda não tem salvação. Jesus é a salvação para a sua vida nessa noite. Jesus é a salvação. Então o primeiro sentimento é de servir. O próximo versículo: quem pratica a verdade se aproxima da... Quem é honesto? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha feito, eu fiz um apelo, essa pessoa, ela aceitou o apelo, mas ela, depois no outro dia, eu acho que com a consciência pesada, ela por pertencer a outra religião, ela me mandou uma mensagem no outro dia: pastor, eu quero pedir desculpa, eu acho que houve uma falta de comunicação no último culto, eu fui lá na frente, mas eu já pertenço a tal religião, e eu agradeço pela oportunidade, mas obrigado. Mandou assim de forma direta, tipo assim: encerra o contrato que eu fui fazer lá na frente. Eu olhei para ela e falei assim: ô minha filha, sabe qual que é o problema? É que a sua cabeça tem essa sua fala, ela é carregada de um sentimento da sua própria religião.
Ela foi batizada quando era criança, por uma questão numérica, para pertencimento à religião e não a Cristo. E eu falei para ela assim, ó, você não foi lá na frente para pertencer à Igreja Batista. Você fez um compromisso com Jesus. Você vê o que a religião faz na cabeça da pessoa. Ela ficou com medo de fazer um compromisso com a Igreja Batista e perder a religião dela, ia dar um problema, eu não quero. Eu falei, fica tranquila, o pastor não está preocupado em ter números naquela igreja. Você fez um compromisso com Jesus, e eu quero que você saiba que você tem pessoas que estão orando por você, pessoas que te amam, e nós estaremos orando para que Jesus te revele o quanto Ele te ama. Aí ela só mandou assim, obrigado. Queridos, se nós não tivermos convicção do que de fato é entregar a vida a Jesus, nós ficaremos presos a um sofisma diabólico, que nos impede de nos aproximar de Jesus e da verdade dele. Em nenhum momento eu disse para ela que ela tinha que vir aqui à frente para aceitar ser pertencente à Igreja Batista. Nunca foi isso. Se nós fizermos uma evangelização na Praça Central e alguém entregar sua vida a Jesus e tiver 2 ou 3 pessoas de 3 religiões diferentes ali, mas que prega Jesus como único Senhor, e a Bíblia como única regra de fé e prática, se aquela pessoa se sentir à vontade de entregar sua vida a Jesus com apelo com o pastor Eduardo, mas de repente ela viu um outro irmão de uma outra igreja que tem a mesma fé na palavra de Deus e que Jesus é o Senhor, ela está salva e isso não importa. Importante que ela esteja aprendendo mais sobre a fé cristã. Mas as pessoas estão presas a esse paradigma. Por quê? Eu citei o texto no domingo passado acerca disso. O diabo, ou Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas para que elas não tenham conhecimento do evangelho da verdade. O inimigo está cegando o entendimento das pessoas para elas não enxergar essa verdade. Ei, tira esta lente, tira esse óculos da religião e olhe para o que eu estou te falando. Jesus é o único que salva, Jesus é o único caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele, só Jesus salva. A Bíblia diz em Filipenses que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, o homem. Ele é o único que nos leva até Deus, o Pai. Por quê, pastor? Porque todos nós não temos justiça plena para nos achegarmos diante de Deus, mas Jesus, pela vida humana que Ele percorreu durante 32 anos aqui na terra, ao meado de 33 anos, não cometeu nenhum pecado. Ele assume o lugar de perfeição e justiça, e como homem, Ele se oferece em sacrifício vivo diante do Pai. E agora todos aqueles que vêm até Jesus, são aceitos pelo Pai por causa do sacrifício de Jesus. Faz sentido? Então nós precisamos entender que não é sobre religião, é sobre salvação. Quando Jesus vier, meu querido, isso aqui vai acabar. Esse som aqui vai acabar, esse violão vai acabar, isso aqui tudo bonitinho, esse ar-condicionado vai acabar. Só vai existir 2 destinos, céu e inferno. O Natal precisa ser uma notícia de esperança. E a minha notícia para você nessa noite, como pregador nessa noite, é dizer: Jesus está vivo e ressuscitou. Ele venceu a morte por você. Ele deixou o trono dele e habitou entre nós. E está vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Primeiro sentimento é amar, e eu vou finalizar agora. Segundo é servir, repita comigo, servir. O Deus que se humilha e se torna servo para nos servir e nos salvar. Isso me constrange muito. Coloca Filipenses capítulo 2, versículo 5 de novo. Paulo, ele convida a igreja, de forma geral, a ter o mesmo sentimento. O que você está sentindo agora? O que você sente quando você vem para o culto? Eu sinto alegria quando eu vou tomar chimarrão e comer casca de laranja caramelizada com Nelson e Ivanete. Eu sinto alegria de estar com os irmãos. Eu sinto alegria de poder ter aquele momento de comunhão. Qual que é o sentimento que você tem? Eu sinto alegria de eu, a minha esposa, irmão Josemar e a irmã Marlene, em uma determinada família, aquela família está talvez se perdendo, está se desinteriorando, o casamento está indo, sabe? E a gente chega lá com uma palavra de esperança, e a gente vê as lágrimas derramando, né, irmão Josemar? Qual que é o seu sentimento como cristão? Vindo ao culto apenas para receber e acabou sua semana, eu vim bater meu ponto. Querido, se o sentimento seu não for o mesmo de Cristo Jesus, quem somos nós diante do Deus eterno? Quem somos nós para nos compararmos ao Deus eterno? Queridos, nós somos como estrados nos pés dele. Olha o que o texto nos chama a viver, olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Pelo contrário, volta ao versículo 5.
tenham em vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Próximo versículo. Que mesmo existindo na forma de Deus, queridos, a gente não pode crescer muito na vida não, que a gente subir um pouquinho de degrau, a gente empina o nariz, a gente quer passar por cima dos outros, a gente já não cumprimenta mais os outros, a gente despreza aquelas pessoas. Jesus era o maior de todos e se fez o menor de todos. Ele é o maior de todos e fez o menor de todos, irmão Josemar. Essa semana eu tive a experiência de ver um menino de 15 anos de idade, e eu me vi naquele menino, irmão Josemar. Eu me vi naquele menino, irmão Josemar. Eu me vi naquela família. Quantas famílias estão precisando de ajuda, querido? Eu estou aqui pregando para você, meu querido, mas meu culto, o meu ministério não se resume a esse púlpito. Ele se resume nos lares, na semana, no dia a dia, nas visitas. Ver pessoas que estão precisando de atenção, precisando de uma palavra, precisando de consolo. Os casamentos estão sendo destruídos, os filhos estão sendo, sabe, os pais não estão sabendo lidar com a puberdade, com a adolescência dos filhos. E nós como igreja temos as maiores ferramentas, nós temos a maior ferramenta, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o único manual de fé e prática. Essa daqui nos liberta, é o pão da vida. Mas sabe o que está faltando? Sentir o que Jesus sente. Tem dia que eu me pego orando assim, falando assim: Espírito Santo, me mostra onde o Senhor está trabalhando. Eu aprendi essa oração com o nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, pastor Fernando Brandão. Eu aprendi isso com ele na última assembleia que teve lá na convenção em Cuiabá. Ele falou assim: sabe, irmãos, ultimamente eu estou assim, eu estou no aeroporto, eu estou orando assim: Espírito Santo, me mostra onde é que o Senhor está agindo, porque às vezes tem alguém ali perto ali, queridos, é impressionante. Tivemos uma experiência, eu e minha esposa, aqui em Lucas já, de alguém que ia se suicidar. E Deus mostrou para minha esposa, olhou para ela e falou assim: você não vai se suicidar. A melhor amiga dela falou assim: eu não contei nada para eles. A minha esposa falou: ninguém me contou nada, o Espírito Santo acabou de mostrar, você não vai se suicidar. Ela falou: eu ia me matar sexta-feira agora, era num sábado, no domingo. Eu lembro que ela olhou e falou assim: você não vai se suicidar. E aquela mulher entregou a vida a Jesus naquele café da tarde, na casa daquela irmã. Tivemos uma experiência em Cuiabá. Nós não conhecemos ninguém em Cuiabá praticamente. Nós saímos da capacitação da chácara da convenção, fomos para o shopping, vamos tomar um sorvete, vamos lá. Pegamos o carro, pouco dinheiro, vamos pelo menos tomar um sorvete, passear um pouquinho, vamos lá, pegar uma casquinha, irmão Gladson. Estava eu e ela comendo a casquinha, de repente tinha uma mulher conversando com o homem atrás, minha esposa conversando comigo, nós estávamos quase discutindo sobre um assunto, conversando sobre igreja, nós estávamos em Gaúcha do Norte, com missionários. De repente minha esposa parou, me deixou falando sozinho, olhou para trás, olhou e falou assim: Deus manda dizer para você que é a última chance que você tem. Você não tem meses nem anos, você tem dias. De repente o namorado dela levantou e falou assim: quem são vocês? Vocês são pastores? Ela está sendo ameaçada pelo comando, ela tem envolvimento com o comando. Eu sou da polícia e estou tentando ajudar ela, nós estamos tendo um relacionamento, mas ela está sendo ameaçada de morte. Ela começou a chorar, era da Assembleia de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: o sentimento que Jesus tem é o sentimento de um pai, de um Deus que está olhando para o coração de cada um de nós e sabe das nossas fragilidades, Ele sabe das nossas mazelas. Mas tem pessoas lá fora que não têm a oportunidade que você tem de estar aqui nessa noite. A Bíblia nos chama a servir uns aos outros. A gente está querendo ser servido. A gente está procurando ser servido e não servir. O seu Deus que te resgatou, Ele te serviu. Eu preguei alguns domingos atrás dizendo: se Jesus estivesse aqui, Ele possivelmente não estaria de paletó pregando num púlpito. Ele possivelmente estaria nos prostíbulos, nas praças, na boca de fumo, em alguns lugares perto das pessoas que talvez têm menos direção acerca da sua vida. Talvez Jesus estaria na sua casa, tomando um café com você. Ou se Ele estivesse aqui, Ele lavaria os nossos pés, como Ele fez com os apóstolos. Então, nós precisamos entender que o Natal é amar, servir e, por último, repita comigo bem forte, igreja, bem forte. Diga assim: testemunhar. Diga mais forte: testemunhar. Fomos chamados por Ele para testemunhar o verdadeiro sentido do Natal, da sua vinda ao mundo e porque Ele morreu e ressuscitou. Lucas capítulo número 2, versículo 16. Uma testemunha, ela fala do quê? Do que ouviu? Não, ela fala do que viu e ouviu. É os dois. Os pastores aqui em Lucas capítulo 2 dizem assim: lembra dos pastores que viram os anjos
A Bíblia diz que os anjos começaram a louvar, falou para os pastores que aquele menino ia estar envolto numa manjedoura. Olha qual é o resultado de alguém que testemunha. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Próximo versículo. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Ou seja, ninguém que tem um encontro real e sobrenatural com Jesus consegue guardar para si essa grande mensagem. Ele consegue, ele tem um sentimento, um desespero de falar para as outras pessoas. Eu me encontrei com Jesus com 17 anos de idade. E nos mesmos lugares que eu cantava sertanejo, eu estava pregando o evangelho, porque eu não aguentei pela experiência que eu tive. É como se tivesse uma bomba prestes a explodir, e as pessoas precisariam ouvir urgente aquilo. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Posso ouvir um amém? Que você possa sair aqui nessa noite, crendo que o Natal não é apenas uma data comemorativa do mês de dezembro. O Natal é alguém, é um Deus que por amor de você, deixou os céus, habitou entre nós, nasceu, cresceu, caminhou em Jerusalém e nos lugares em Israel, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e está vivo pelos séculos dos séculos, amém? A Bíblia diz que ele fala em em Apocalipse, quando ele vai falar, João tem a visão, e então ouviu uma voz por detrás de mim. Então quando me virei, vi um homem semelhante ao filho do homem, aonde ele tinha os seus cabelos mais alvos do que a neve. A Bíblia diz que seu rosto era como latão reluzente, seu rosto brilhava como o sol, seus pés eram como latão reluzente, os seus olhos eram como chama de fogo, e ele tirava da sua boca uma espada, como uma espada mais afiada do que a espada de 2 gumes. Então me prostrei com o rosto no chão, diante dele. Comecinho do texto de Apocalipse. E ele diz o quê? Então ele disse a mim, se aproximou e disse: não temas, eu sou Jesus, que estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Esse é o Natal e a esperança que você deve carregar na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero finalizar orando com você neste momento. Hoje eu não quero fazer apelo, eu só quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre nós, e nos ensine, Senhor, todos os dias, a esperança da salvação, nos dá de volta a alegria da salvação, que possamos viver no Senhor, e entender todos os dias, que o Senhor é aquele que nos chamou, e que está vivo pelos séculos dos séculos. Obrigado, Jesus, por esta palavra, que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, dê uma semana abençoada, e que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de servir, de amar e de testemunhar o Teu projeto, o Teu propósito, a Tua missão e o Teu amor para conosco, porque o Senhor nos amou tanto, que deu Seu Filho. Obrigado, Jesus, por se entregar a nós, por se entregar por amor de nós. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, que hoje entende o verdadeiro Natal. Se você é essa igreja, diga amém. Abraça aí o seu irmão, em nome de Jesus, desejo uma semana abençoada. Deus abençoe.